Olá, amigos e amigas da TV Impacto. Eu me chamo Jaqueline Mendes. Estou aqui com a nossa convidada, a doutora Bruna Jaqueline, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Subseção de Santarém. E nós vamos fazer um bate-papo sobre trabalho infantil. Considerando, doutora, que nós estamos no mês de combate ao trabalho infantil. E segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho e do Unicef, nós temos cerca de 700 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil. Então explica pra gente, doutora, o que caracteriza o trabalho infantil? Olá, Jaqueline, olá a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui falando e compartilhando um assunto tão importante que às vezes é cheio de tantos mitos, né, o trabalho infantil, que a gente tem procurado desmistificar durante esse procedimento em que o Brasil vem adotando métodos, técnicas para erradicar o trabalho infantil no país. Então, o que caracteriza o trabalho infantil, né? Todo trabalho que de forma negativa influencia o desenvolvimento físico, psíquico e social da criança, ele vem caracterizar o trabalho infantil, tá? Por quê? A criança e adolescente ele está em processo de desenvolvimento. Até 18 anos, o nosso organismo está em processo de desenvolvimento, né? Então, quando você faz algo, pratica uma atividade que venha de encontro, né, com esse desenvolvimento, que prejudique atividades que sejam de cunho econômico ou não, ela vai influenciar negativamente na vida dessa criança, desse adolescente e desse futuro adulto, né, trazendo consequências negativas. Perfeito, doutora. E no Brasil, a lei permite o trabalho a partir de que idade? Tá, o que a Constituição diz, né? Trabalho infantil é desenvolvido por criança e adolescente. Até que idade esse adolescente ele pode trabalhar? A partir dos 16 anos, tá? Que a Constituição diz menor trabalhador, né? Até os 16 anos é proibido trabalhar. Qual é a condição que esse adolescente pode trabalhar? Na condição de menor aprendiz, que é a partir dos 14, né? A lei permite, porque a partir dos 14 o adolescente ele vai começar esse processo de inclusão, né, no mercado de trabalho, ele vai aprender, e os projetos voltados para esse menor aprendiz, que é o programa, né, ele vai estar trazendo uma inclusão e acompanhando até o desenvolvimento desse adolescente dentro do âmbito escolar e familiar. Muito bom, doutora. E uma empresa que quer contratar um menor aprendiz, o que ela tem que fazer? Quais os critérios que ela tem que cumprir para ter um menor aprendiz no seu corpo de empregados? A empresa em si ela pode, né, ter a sua própria técnica de recrutamento, contudo ela precisa observar o programa, né, que é de aprendizagem desse adolescente. Então, nós temos as empresas S, né, as instituições S, que é SESC, SENAC, que já tem todo um programa voltado para esses menores aprendizes, que vai desde a técnica ensinada dentro da empresa, quanto os adolescentes, né, vai estar compartilhando, vai estar dizendo como é que eles podem proceder aí dentro da empresa, acompanhar o desenvolvimento escolar, desenvolvimento familiar. Então, assim, o que é interessante para as empresas fazerem? Terem contato com essas instituições, SESC, SENAC, CIE, que já tem toda uma preparação para atuar com esses menores aprendizes, sempre observando a condição, a realidade dele específica, né, individualmente de cada um, para que não haja essa evasão escolar. Porque o que acontece, principalmente na nossa realidade local, né, falando de Santarém, falando de Pará, o adolescente ele deixa, e às vezes até a criança deixa de estudar para ir trabalhar. E é fundamental manter o estudo das crianças. E aí o que o programa visa? Fazer essa conciliação. Por isso que são 4 horas, às vezes pode aumentar por mais 2 horas para 6 horas. Fazer todo esse acompanhamento para que, quando adulto, né, depois de 18 anos, ele possa estar pronto para o ambiente de trabalho, mas que aquele trabalho não prejudique a sua educação, né, o desenvolvimento dele. Exatamente. Doutora, na nossa região existe também muito trabalho infantil. A senhora acredita que especificamente Santarém, região oeste, Pará em si, é uma questão cultural ainda? Na verdade, a gente nem precisa micronizar tanto, né? Porque é uma questão do próprio país e até da nossa realidade mundial. A gente foi aprendendo, observando
as crianças trabalharem desde cedo, né? Ah, porque é bonito, é melhor estar trabalhando do que estar na rua, do que estar roubando, do que estar praticando crime. Só que quando você olha que às vezes aquela criança ela justamente está na rua trabalhando, né? Aí a gente entra um contrassenso aí. Então, o que é melhor para a criança? É estudar, né? É estar com sua família, é estar brincando. Esse é o ideal, esse é o papel que a criança desenvolve, né, no ambiente familiar, de aprender. Né? O que eu costumo dizer é que a criança ela é uma esponja, então ela está aprendendo tudo que ela observa ali, ela está acompanhando, e principalmente pelas atitudes, né? Ela nem tanto de ouvir, mas de ver. Então, se ela está ali trabalhando, ela vai pensar que é melhor trabalhar e vai crescer com aquilo. O que as pessoas dizem, porque as crianças, elas são o futuro, nós crianças no presente. Porque o que ela faz aqui no presente, estuda, né, se diverte, cuida da sua saúde, a família proporcionando toda essa condição, esse aparato, vai influenciar positivamente para que ela tenha uma boa carreira, uma boa profissão, possa escolher. Não porque teve que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Ajudar no sustento da casa, quem é a responsabilidade? Da família, da sociedade, do próprio país e não da criança. A gente não pode impor à criança esse dever, né, de sustento. Ela não tem condições para isso. Exatamente. Exatamente, doutora. Então é uma obrigação de todos nós, sim, da nossa sociedade, de proteger a infância das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque, como você falou, eles são o presente e o futuro da nossa nação, né? Então, eles têm o direito de brincar, de estudar e de se desenvolver de forma segura e saudável. Doutora, a OAB desenvolve algum projeto, alguma ação voltada para o combate ao trabalho infantil? O que acontece dentro do âmbito da nossa ordem, né? A gente tem as comissões temáticas, do qual eu faço parte, essa da Comissão em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Anualmente a gente tem a reunião inicial, em que a gente vai fazer todo o planejamento e especificamente a nossa comissão, que ela trabalha com educação, né, levando para as escolas assuntos como o trabalho infantil, como o bullying na escola. Então a gente faz toda uma programação e leva isso para a escola, para as ações sociais. E aí a nossa comissão também ela tem ela faz parte do Sistema de Garantia de Proteção da Criança e do Adolescente aqui em Santarém, do Conselho Municipal, né, que já junto com o Conselho que tem a Delegacia da Criança, os CREAS, a Prefeitura, todo esse sistema de proteção vai trabalhar junto, buscando desenvolvimento de pesquisas no âmbito local para que a gente possa trabalhar justamente as necessidades das nossas crianças aqui dentro. Né? Então, anualmente a gente faz todo esse trabalho, no final do ano a gente também verifica os resultados, porque o Brasil ele tem uma missão de erradicar o trabalho infantil, né? Só que tudo isso também é parte do que? Da missão, da própria conscientização da sociedade. E é isso que a gente tem buscado levar para as escolas, nas ações sociais e para os familiares, né? Para os pais dessas crianças. Muito importante, doutora, esse trabalho de conscientização, né? Sim. E em relação aos meios de denúncia, para quem está nos assistindo, o que fazer no caso de se deparar com uma situação de trabalho infantil? Para quem recorrer, quem denunciar, para qual órgão denunciar? O que a gente sempre orienta inicialmente é falar com a família, né? Verificar o que está acontecendo ali dentro daquele âmbito familiar. Depois, o primeiro acesso, Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar responsável por aquele bairro, por aquela área. Depois, não deu jeito, continuou, pode ir à delegacia, né, da criança, ao Ministério Público, Defensoria. Lá na nossa Constituição diz o que toda a sociedade é responsável pela proteção da criança. Né? Então, às vezes a gente como vizinho, a gente não quer se meter, né? A gente diz, não, porque é problema familiar, não vou me meter. Só que não, a gente tem essa missão, né? Esse dever de proteger nossas crianças. Então a gente precisa denunciar, precisa comunicar, informar o que está acontecendo ali, fazer o nosso papel como sociedade garantidor de direito da criança e do adolescente. Pode também fazer denúncia anônima através do 100, do 180, do 190 para a Polícia Militar. Enfim, são vários meios, vários canais que você pode aí, às vezes, apenas dar uma ligação, né, dizer o que está acontecendo e deixa que o resto, a justiça, o conselho, o próprio Estado vai dar um jeito de tentar resolver aquela situação.
eu tô aqui com a doutora Bruna Jaqueline e quero agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos. Muito obrigada, doutora. E nós voltamos logo, logo.